Meu nome é Padre Clóvis Medeiros, e 3 pastores evangélicos arrancaram a estátua de Nossa Senhora do Carmo do altar durante minha missa e tentaram quebrá-la no chão. Era domingo de manhã, a igreja estava cheia, eu celebrava a consagração quando eles invadiram gritando: idolatria! Abaixo os ídolos mortos! Pastor Vanderlei Guzmão, o líder, subiu no altar, agarrou a imagem de 150 quilos com a ajuda dos outros 2 e gritou: vamos mostrar que essa estátua não tem poder nenhum. Eu larguei o cálice e parti para cima dele, gritando: tirem as mãos dela, seus profanadores. Os fiéis entraram em pânico. Mulheres gritavam. Crianças choravam. Homens católicos começaram a brigar com os pastores. O caos tomou conta da igreja. Cadeiras viraram. O cálice consagrado rolou pelo chão. Sangue de Cristo derramado na confusão. Eu empurrei Vanderlei com toda a minha força. Ele me empurrou de volta. Os outros 2 pastores seguravam a estátua tentando arrancá-la do pedestal. Foi quando algo impossível aconteceu. No exato momento em que eles ergueram a estátua acima da cabeça para jogá-la no chão, um estrondo ensurdecedor veio do céu. Todos caíram. Eu caí. Vanderlei caiu. Os fiéis caíram. As janelas da igreja se abriram violentamente, um vento fortíssimo invadiu o templo, e a estátua, que deveria cair, ficou suspensa no ar, imóvel, como se mãos invisíveis a segurassem. O silêncio que se seguiu era absoluto. Nem respiração se ouvia. Apenas o vento que entrava pelas janelas abertas, suave agora, movendo as cortinas. A estátua permaneceu ali, flutuando, por talvez 10 segundos que pareceram uma eternidade. Depois, lentamente, começou a descer. Não caiu. Desceu. Como se fosse pousada por alguém. Tocou o chão sem um arranhão. O pedestal estava quebrado em pedaços ao redor, mas ela estava intacta. Perfeita. Vanderlei se arrastou para trás, os olhos arregalados de terror. Os outros 2 pastores tremiam tanto que não conseguiam se levantar. Eu estava de joelhos, a boca aberta, incapaz de processar o que tinha acabado de ver. As pessoas começaram a fugir. Correram para fora da igreja em desespero. Ouvi gritos de milagre misturados com gritos de pânico. Em menos de 5 minutos, a igreja estava vazia. Só restaram eu, os 3 pastores paralisados, e aquela estátua no meio do altar destruído. Olhei para ela e senti algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Não medo dela, mas medo de mim mesmo. Medo do que eu tinha me tornado. Até aquele momento, eu era um padre extremista e cheio de ódio contra evangélicos. Cresci ouvindo meu avô contar histórias de perseguições religiosas, e transformei isso em obsessão. Vovô Augusto costumava sentar comigo no alpendre da fazenda, aos 80 e tantos anos, com os olhos cheios de lágrimas, e me contar sobre quando era jovem. Clóvis, meu filho, ele dizia com a voz trêmula, eles queimaram nossa capela. Entraram de noite, derramaram querosene e atearam fogo. Tudo que era sagrado virou cinza. Eu ouvia aquelas histórias como se fossem ontem. Absorvia cada palavra. Cada detalhe da dor dele se tornava minha dor. Eram protestantes, eu perguntava, já sabendo a resposta. Eram, meu filho, eram. E ele balançava a cabeça, os olhos perdidos no passado. Diziam que éramos idólatras. Que nossas imagens eram ofensa a Deus. Mas não viram ofensa nenhuma em destruir a casa dele. Quando me tornei padre, fiz da guerra santa contra protestantes minha identidade. Não foi algo consciente no começo. Foi se construindo aos poucos, tijolo por tijolo de ressentimento. Minha primeira paróquia foi na zona rural, onde católicos e evangélicos viviam em tensão constante. Eu poderia ter sido ponte. Escolhi ser muro. Atacava evangélicos em homilias. Dizia que eram filhos da rebelião. Que tinham rasgado o corpo de Cristo ao se separarem da igreja. Que eram herdeiros de uma tradição de destruição. Os fiéis mais velhos aplaudiam. Os mais jovens começavam a me imitar. Eu me sentia validado. Importante. Necessário. Um defensor da fé verdadeira. Quando fui transferido para a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na cidade, a situação piorou. Lá eu encontrei pastor Vanderlei Guzmão. Ele era meu arqui-inimigo. Ele fazia o mesmo comigo, chamando católicos de adoradores de ídolos. Sua igreja ficava a 2 quadras da minha. Ele pregava aos domingos no mesmo horário que eu celebrava a missa. E suas palavras atravessavam as paredes. Organizava procissões provocativas passando em frente às igrejas evangélicas da cidade. Escolhia os cânticos mais altos.
Mandava erguer a imagem de Nossa Senhora bem alta quando passávamos pela porta da igreja dele. Queria que vissem. Queria que se incomodassem. E eles viam. E se incomodavam. E respondiam. Vanderlei começou a fazer cultos de libertação na calçada quando nossas procissões passavam. Gritava no microfone: libertem-se da idolatria. Cristo está acima de qualquer imagem. Seus fiéis cantavam mais alto que os nossos. A rua virava campo de batalha sonora. Polícia teve que intervir 3 vezes. Semanas antes da invasão, gravei um vídeo viral dizendo que evangélicos são como ervas daninhas que sufocam a verdadeira fé. Estava vestido de batina, sentado na frente do altar. Falei com firmeza, com convicção, com ódio disfarçado de zelo pastoral. Eles se multiplicam, eu disse olhando direto para a câmera, mas não produzem fruto verdadeiro. Apenas sufocam o que é genuíno. O vídeo teve 200.000 visualizações em 3 dias. Católicos compartilhavam com orgulho. Evangélicos compartilhavam com revolta. Os comentários eram um inferno de insultos mútuos. Eu lia todos. Me sentia importante, relevante. Um soldado de Cristo na guerra pela verdade. Vanderlei respondeu com um vídeo dizendo que padres são lobos em pele de cordeiro. Ele estava no púlpito da igreja dele, a Bíblia aberta na mão. Eles ensinam o povo a se ajoelhar diante de estátuas, ele disse com voz trovejante, mas esquecem de ensinar a se ajoelhar diante do Deus vivo. São guias cegos conduzindo cegos para o abismo. O vídeo dele teve ainda mais visualizações que o meu. 300.000 em 2 dias. A guerra estava declarada publicamente. Os jornais locais começaram a cobrir. Programas de rádio nos convidavam para debates. Sempre recusávamos ir juntos, mas íamos separados e falávamos um do outro como se fossemos demônios encarnados. Minha sobrinha Berenice Medeiros, que havia se convertido ao evangelicalismo e casado com um pastor, me implorou: tio Clóvis, você está pregando ódio, não amor. Isso vai acabar muito mal. Ela veio até a paróquia numa tarde de quinta-feira. Entrou tímida, os olhos vermelhos como se já tivesse chorado antes de chegar. Tio, por favor, me escuta. Eu estava no escritório revisando a homilia do domingo. Uma homilia especialmente dura contra falsos profetas que enganam o povo simples. Levantei os olhos do papel e a vi parada na porta. Berenice. Minha sobrinha querida que eu tinha ajudado a criar depois que a mãe dela morreu. A menina que sentava no meu colo para ouvir histórias da Bíblia. Agora ali, casada com um pastor evangélico, pedindo que eu parasse. Não tenho nada para escutar, respondi frio, voltando os olhos para o papel. Você escolheu seu lado. Eu escolhi o meu. Minha voz saiu dura como pedra. Ela deu um passo para dentro. Tio, não é sobre lado. É sobre amor. Jesus não pregou guerra entre irmãos. Suas mãos tremiam. Você me ensinou isso quando eu era criança. Lembra? Eu me levantei devagar, apoiando as mãos na mesa. Eu te ensinei a verdade. Você a rejeitou. Casou com um herege. Abandonou a fé dos seus pais, dos seus avós. Traiu tudo que te foi passado. Cada palavra saía como chicotada. Berenice começou a chorar. Eu não abandonei Jesus, tio. Eu o encontrei de um jeito diferente. Diferente. Eu ri com desprezo. Conveniente. Você quer dizer. Aceitou a mentira fácil que não exige tradição, sacrifício, obediência. Evangélico é isso. Quer o céu do jeito dele, sem respeitar o que Cristo estabeleceu. Apontei para a porta. Sai da minha paróquia. E não volte enquanto não pedir perdão e voltar para a igreja verdadeira. Ela ficou parada, o rosto molhado de lágrimas, me olhando como se estivesse vendo um estranho. O que aconteceu com você, tio? Sua voz era um sussurro quebrado. Onde está o homem que me abraçava e dizia que Deus era amor? Eu não respondi. Apenas apontei para a porta novamente. Ela saiu. Não olhou para trás. Naquela mesma noite, liguei para minha irmã, mãe da Berenice. Proíbo você e toda a família de falar com ela enquanto estiver casada com aquele pastor, ordenei. Minha irmã tentou argumentar. Clóvis, ela é minha filha. Eu interrompi. E você vai escolher entre sua filha apóstata e sua fé. Não tem meio termo. Padre Serafim, meu superior da diocese, me alertou. Você está representando Cristo ou seu próprio orgulho? Foi numa reunião pastoral mensal. Estávamos na sala dele,
Um ambiente simples com uma imagem do Sagrado Coração na parede. Ele tinha 80 anos, as mãos marcadas de manchas, os ombros curvados pelo peso dos anos. Mas os olhos ainda brilhavam com lucidez. Padre Clovis, ele começou devagar, fechando a pasta com os relatórios das paróquias. Tenho recebido reclamações sobre suas homilias. Eu cruzei os braços. Reclamações de quem? De protestantes infiltrados. Ele suspirou. De católicos. Fiéis antigos. Dizem que você transformou a missa em palanque de guerra. Guerra! Eu me inclinei para a frente. Padre Serafim, o senhor sabe o que eles fazem. Sabe como atacam nossa fé. Eu só estou defendendo a verdade. Ele balançou a cabeça lentamente. Defendendo ou atacando? Porque pelo que me contam, você passa mais tempo falando contra evangélicos do que falando de Cristo. Aquilo me atingiu, mas não do jeito que ele esperava. Me deixou com raiva. O senhor está ficando velho, padre. Frouxo. Acomodado. Enquanto o senhor fica aí na sua diocese confortável, eu estou na linha de frente combatendo a heresia. Levantei da cadeira. Alguém precisa ter coragem de chamar o erro pelo nome. Padre Serafim ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse apenas: cuidado, Clovis. O orgulho travestido de zelo é o pecado mais perigoso, porque parece virtude. Eu saí da sala sem responder. No corredor, ainda ouvi ele murmurando uma oração. Não parei para escutar. Eu o acusei de ser frouxo com a heresia. Falei isso para outros padres. Disse que a diocese estava perdendo a fibra, que os superiores tinham medo de confronto. Alguns concordaram comigo. Outros me evitaram. Percebi que estava ficando isolado, mas interpretei como sinal de que estava no caminho certo. Os profetas sempre foram solitários, eu pensava. Sempre foram incompreendidos pelos contemporâneos. A tensão foi escalando até que aconteceu o impensável. Aquele domingo. A invasão. A estátua suspensa no ar. E depois, o silêncio ensurdecedor que se seguiu. A polícia chegou meia hora depois. Os 3 pastores ainda estavam no chão, tremendo. Vanderlei chorava compulsivamente. Os outros 2 pareciam em estado de choque. Nem resistiram quando foram algemados. Eu estava sentado num banco da frente, olhando fixamente para a estátua que agora repousava no chão. Intacta. Os policiais me fizeram perguntas. Não consegui responder direito. Minha mente estava em branco. Ou melhor, estava cheia demais. Cheia de perguntas sem resposta. Cheia de medo. Cheia de algo que eu não conseguia nomear. Padre, o senhor está bem? Um policial tocou meu ombro. Assenti sem olhar para ele. Precisa ir ao hospital? Neguei com a cabeça. Ele insistiu. O senhor presenciou algo traumático. Seria bom ser examinado. Eu finalmente olhei para ele. Eu estou bem. Só preciso ficar sozinho. Eles levaram os pastores. Isolaram a igreja com fita amarela. Uma perícia seria feita. Câmeras de segurança seriam analisadas. Testemunhas seriam ouvidas. O caso estava nas mãos das autoridades agora. Mas nada disso importava. O que importava era aquela estátua no chão, me olhando com os olhos de gesso pintado, como se me julgasse. Quando todos saíram, tranquei as portas da igreja por dentro. Não queria ninguém entrando. Não queria fiéis curiosos. Não queria jornalistas. Não queria ninguém. Sentei no primeiro degrau do altar destruído e fiquei ali, olhando para ela. Para Nossa Senhora do Carmo. A imagem que eu jurei proteger. A imagem que flutuou no ar desafiando todas as leis da física. O vídeo do acontecimento viralizou mundialmente em questão de horas. Alguém tinha filmado tudo pelo celular. As imagens eram claras. Nítidas. Impossíveis de contestar. A estátua suspensa no ar. O vento violento. As janelas se abrindo sozinhas. Cientistas, teólogos, céticos, todos tentavam explicar como uma estátua de 150 quilos flutuou no ar por 10 segundos completos. Teorias surgiram aos montes. Campos magnéticos. Ventos em túnel. Alucinação coletiva. Manipulação de vídeo. Truque de ilusionismo. Cada especialista tinha uma explicação diferente. Mas nenhuma convencia completamente. As análises do vídeo mostravam que não havia edição. Engenheiros calcularam que o vento necessário para suspender aquele peso destruiria o prédio inteiro.
Psicólogos não conseguiam explicar como dezenas de pessoas tiveram a mesma alucinação simultaneamente. A mídia acampou na porta da igreja. Queriam entrevistas. Queriam respostas. Queriam que eu, Padre Clóvis Medeiros, declarasse oficialmente que tinha sido um milagre. Mas eu não falei com ninguém. Mandei dizer que estava em retiro espiritual. A diocese emitiu uma nota técnica dizendo que investigaria o caso com cautela antes de qualquer pronunciamento. Mas em vez de vitória, senti apenas desespero. Aquilo deveria ter sido meu momento de glória. A prova definitiva de que eu estava certo. De que Nossa Senhora protegeu sua imagem. De que Deus tomou meu lado contra os hereges. Mas não era isso que eu sentia. Sentia peso. Sentia vergonha. Sentia que algo estava profundamente errado comigo. A diocese me suspendeu 3 dias depois. A notificação veio por escrito, assinada pelo padre Serafim. Sua conduta beligerante provocou o ataque. Você criou um ambiente de hostilidade que resultou em profanação do espaço sagrado. Está suspenso de suas funções sacerdotais até segunda ordem. Li aquelas palavras sentado sozinho na sacristia. Não chorei. Não gritei. Apenas dobrei o papel e coloquei no bolso. Católicos me viam como fanático. Nas redes sociais, perfis católicos começaram a me criticar. Padre Clóvis provocou tudo isso com seu discurso de ódio. Ele não representa o verdadeiro catolicismo. Cristo ensinou amor, não guerra religiosa. Cada comentário era uma facada. Não pela crítica em si, mas porque no fundo eu sabia que tinham razão. Evangélicos me odiavam ainda mais. Óbvio. Eu tinha me tornado símbolo de tudo que eles rejeitavam no catolicismo. Passei a receber ameaças de morte. Mensagens dizendo que eu pagaria pelo que fiz. Que meus dias estavam contados. Que Deus me julgaria. Precisei sair da paróquia temporariamente por questões de segurança. Perdi credibilidade, respeito, tudo. Amigos padres pararam de atender minhas ligações. Fiéis que antes me aplaudiam agora desviavam o olhar quando me viam na rua. Minha família ficou dividida. Metade me defendia. Metade concordava com minha suspensão. O nome Medeiros, antes respeitado na comunidade católica local, agora estava associado a escândalo e divisão. Berenice mandou uma mensagem 3 dias após a suspensão. Eu estava hospedado num pequeno apartamento que a diocese mantinha para situações emergenciais. Sozinho. Sem função. Sem propósito. O celular vibrou na mesa. Era ela. Tio, Deus não fez aquele milagre para te dar razão. Ele fez para chamar sua atenção. Li a mensagem 5 vezes. Cada palavra queimava. Você passou anos pregando guerra e finalmente a guerra chegou no altar. Mas ao invés de deixar a estátua quebrar, ele a segurou. Sabe por quê? Porque ele estava segurando você também. Impedindo que você quebrasse completamente. Tio, volta para o amor. Por favor. Deletei sem responder. Bloqueei o número dela. Joguei o celular no sofá e fui para o quarto. Mas não consegui dormir. A mensagem ficou ecoando na minha cabeça. Ressoou fundo. Mais fundo do que eu queria admitir. As noites se tornaram insuportáveis. Acordava às 3 da manhã, sempre no mesmo horário, como se um despertador invisível tocasse dentro de mim. E toda vez que acordava, ouvia aquele estrondo do céu repetidamente. Não era memória. Era como se estivesse acontecendo de novo. O som vinha de dentro da minha cabeça, mas era tão real que eu cobria os ouvidos com as mãos. Via em pesadelos a estátua flutuando. Mas nos sonhos era diferente. A estátua não era de gesso. Era ela. Viva. Nossa Senhora do Carmo de pé no meio da igreja destruída, me olhando com olhos que choravam. Olhos humanos. Olhos de mãe decepcionada. E cada vez que eu tentava falar, que tentava me explicar, ela balançava a cabeça lentamente e uma voz feminina dizia: "Vocês brigam por mim, mas nenhum de vocês me conhece." Eu acordava suando, tremendo. Às vezes gritava. Os vizinhos do apartamento ao lado batiam na parede. Comecei a ter medo de dormir. Ficava acordado até o corpo desmaiar de exaustão. Mas mesmo assim, às 3 da manhã, acordava. O estrondo. A voz. Os olhos chorando. Tentei rezar. Peguei meu breviário, ajoelhei ao lado da cama, comecei as orações das horas. Mas as palavras saíam mecânicas. Vazias. Eu as pronunciava, mas não sentiam nada. Era como ler uma lista telefônica.
As orações que antes me davam força agora eram apenas ruído. Percebi que tinha passado anos rezando sem realmente rezar. Tinha passado anos falando de Deus sem realmente conversar com Ele. Padre Serafim me visitou uma semana depois da suspensão. Bateu na porta do apartamento numa tarde cinzenta de quinta-feira. Abri e o encontrei ali, pequeno e curvado, segurando uma sacola com pães e frutas. Vim ver como você está, disse simplesmente. Deixei-o entrar sem falar nada. Ele colocou a sacola na mesa da cozinha e sentou no sofá velho. Olhou ao redor do apartamento bagunçado. Roupas espalhadas. Louça suja. Cortinas fechadas. Você está se alimentando? Perguntou. Dei de ombros. Mais ou menos. Ele assentiu devagar, as mãos trêmulas sobre os joelhos. E dormindo? Não muito. Sentei na poltrona em frente a ele, os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa. O silêncio se instalou. Um silêncio pesado. Diferente. Não era desconfortável. Era honesto. Depois de alguns minutos, ele disse: Você sabe por que te suspendi? Levantei os olhos. Porque eu provoquei os evangélicos. Porque eu criei o ambiente que levou à invasão. Está na carta. Ele balançou a cabeça. Não. Te suspendi porque estava tentando te salvar. Se você continuasse, iria se destruir completamente. A suspensão não é punição, Clovis. É misericórdia. Aquelas palavras me quebraram algo por dentro. Tentei segurar, mas não consegui. Comecei a chorar. Não era choro controlado. Era soluço violento. Anos de raiva, orgulho, solidão, tudo saindo de uma vez. Padre Serafim não se moveu. Não tentou me consolar com palavras vazias. Apenas ficou ali, presente, enquanto eu desmoronava. Quando consegui falar de novo, entre soluços, disse: Eu não sei quem eu sou sem esse ódio. Passei tanto tempo sendo padre que combate heresia que não sei ser outra coisa. Se eu não sou isso, eu não sou nada. Padre Serafim se inclinou para a frente. Você é Clovis, sobrinho do Augusto, aquele homem bom que sofreu injustiças mas nunca deixou de ser bom. Você é o menino que entrou no seminário porque queria consolar os aflitos, não porque queria combater inimigos. Você é o padre que Nossa Senhora segurou no ar junto com aquela estátua. Ela não deixou quebrar a imagem. E não vai deixar você quebrar também. Ele ficou mais 1 hora. Não falamos muito mais. Apenas ficamos ali, 2 homens velhos e cansados, sentados num apartamento triste, compartilhando o peso do silêncio. Quando ele saiu, me abraçou na porta. Um abraço demorado. De pai. Volta quando estiver pronto, ele disse. Mas não volta como estava. Volta diferente. Uma semana após o acontecimento, sozinho na igreja vazia que finalmente me permitiram visitar, caí de joelhos diante da estátua que havia flutuado e desabei completamente. Era tarde da noite. Eu tinha pedido autorização especial para entrar. Queria estar sozinho com ela. Precisava estar. A igreja ainda cheirava a cera e incenso misturado com poeira do entulho. O altar continuava destruído. Pedaços do pedestal espalhados. Mas ela estava lá, agora apoiada numa estrutura improvisada de madeira. Intacta. Perfeita. Me olhando com aqueles olhos de gesso que pareciam ver através de mim. Caí de joelhos diante dela e todas as defesas que eu ainda mantinha desabaram. Olhei para aquela imagem e me dei conta de algo devastador. Eu passei anos defendendo Maria, mas nunca pratiquei uma única virtude que ela ensinou. Preguei amor ao próximo, mas vivi no ódio. Falei de perdão, mas alimentei rancor. Celebrei a Eucaristia, mas expulsei minha própria sobrinha da família. Eu não te defendi, sussurrei para a estátua, a voz quebrada. Eu te usei. Usei teu nome como desculpa para ser violento. Como escudo para meu orgulho. Como arma contra meus inimigos. As lágrimas começaram a cair. Eu nunca te amei de verdade. Só amei a ideia de estar certo. De ser o defensor. O soldado. O herói. Aquele milagre não aconteceu para me validar. Aconteceu para me confrontar. A clareza disso me atingiu como um soco no estômago. Deus não tinha tomado meu lado. Tinha me mostrado o quanto eu estava errado. Tinha segurado aquela estátua no ar não para provar seu poder, mas para me mostrar que eu tinha perdido completamente o caminho. Pior, percebi que eu e Vanderlei éramos exatamente iguais. 2 homens cheios de orgulho usando Deus como desculpa para alimentar nosso ódio mútuo.
Ele me odiava e eu odiava, mas ambos dizíamos que era por amor a Deus. Mentira! Era por amor a nós mesmos, ao nosso ego, à nossa necessidade de estar certos e fazer os outros estarem errados. Chorei até perder a voz, abraçado ao altar destruído. Abracei os pedaços quebrados do pedestal. Encostei a testa no chão frio da igreja. E pela primeira vez em anos, senti que estava realmente orando. Não estava recitando fórmulas. Estava conversando. Estava confessando. Estava pedindo socorro. Na madrugada anterior ao julgamento dos pastores, voltei àquela igreja. Não conseguia ficar longe. Era como se algo me puxasse para lá todas as noites. Entrei às 2 da manhã, usando a chave que ainda tinha. A igreja estava escura, apenas a luz da rua entrando pelos vitrais quebrados durante a confusão. Caminhei devagar até o altar, meus passos ecoando no silêncio. Caí de joelhos no mesmo lugar onde a estátua havia flutuado. O chão ali tinha uma marca. Não física, mas eu sentia. Era como se aquele pedaço de chão fosse diferente do resto. Sagrado de um jeito novo. Assustador. Coloquei as mãos no chão frio e comecei a fazer algo que nunca tinha feito de verdade. Pedi perdão não apenas pela invasão, mas por ter causado tudo aquilo. Mãe do Carmo, comecei, e minha voz já saiu quebrada de vergonha. Eu provoquei essa profanação. Não foram só eles. Fui eu. Eu plantei ódio em teu nome. Passei anos regando essa plantação maldita de raiva e divisão. E quando ela deu fruto, quando a violência finalmente chegou, eu fingi surpresa. Fingi ser vítima. Mas eu causei isso. As palavras saíam em jorros agora. Anos de coisas não ditas. Eu destruí minha própria família por orgulho. Expulsei Berenice como se ela fosse lixo. Ela que eu ajudei a criar. Ela que me chamava de padrinho quando era pequena. Joguei ela fora porque casou com um pastor. Porque escolheu um caminho diferente. E eu tive coragem de dizer que fiz isso por ti. Minha voz subiu de volume, ecoando na igreja vazia. Eu menti. Não foi por ti. Foi por mim. Porque eu não suporto estar errado. Porque eu construí toda a minha identidade em ser o defensor da fé, o guerreiro, o que não se dobra. E quando alguém questionava isso, quando alguém mostrava outro caminho, eu destruía essa pessoa. Parei para respirar. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Não era vazio. Era cheio. Como se alguém estivesse escutando de verdade. Continuei, mais baixo. Aquele milagre não foi para me proteger, foi para me mostrar que estou errado. Completamente errado. Sobretudo, eu não sei mais como ser padre. A confissão saiu num sussurro. Não sei mais o que é fé verdadeira. Passei 20 anos achando que sabia, mas eu não sei nada. Só sei que não quero mais viver assim. Não aguento mais acordar às 3 da manhã ouvindo aquele estrondo e vendo teus olhos chorando por minha causa. Encostei a testa no chão, as mãos ainda abertas sobre o lugar onde a estátua tinha flutuado. Me ensina a amar de verdade, porque sozinho eu não consigo. Tira esse ódio de mim. Essa necessidade de estar certo. Essa guerra que eu travo dentro de mim e projeto nos outros. Me ensina a ser o que eu deveria ter sido desde o começo. Fiquei ali por horas. Não sei quanto tempo. Quando levantei, o sol estava começando a nascer. A luz fraca entrava pelos vitrais, pintando o chão de azul e vermelho. Olhei para a estátua uma última vez antes de sair. E pela primeira vez, não vi um ídolo para defender. Vi uma mãe. Uma mãe que tinha segurado seu filho violento antes que ele se destruísse completamente. O julgamento estava marcado para as 10 da manhã daquele mesmo dia. Cheguei ao tribunal às 9. Não como testemunha de acusação. Cheguei pedindo para testemunhar a favor dos pastores. O promotor ficou confuso. Padre Clovis, o senhor é a vítima. Por que quer depor a favor dos réus? Olhei para ele e disse simplesmente, porque eu preciso contar a verdade. A sala estava lotada. Católicos de um lado, evangélicos do outro. Câmeras de TV. Jornalistas com gravadores. Todos queriam ver o desfecho daquele caso que tinha viralizado mundialmente. Vanderlei e os outros 2 pastores estavam sentados no banco dos réus, de cabeça baixa. Vanderlei tinha emagrecido. Parecia 10 anos mais velho. Quando me chamaram para depor, caminhei até a frente com as pernas trêmulas. Coloquei a mão sobre a Bíblia e jurei dizer a verdade. Sentei na cadeira de testemunha e olhei para o juiz. Ele perguntou, Padre Clovis,
O senhor pode descrever o que aconteceu no dia da invasão? Respirei fundo. Posso. Mas preciso começar antes. O juiz franziu a testa. Como assim antes? Eu me virei para encarar a sala lotada. Preciso começar anos antes. Porque o que aconteceu aquele domingo não começou naquele domingo. Começou muito tempo atrás, comigo. Confessei tudo. Anos de provocações. Ataques sistemáticos. Como usei a mídia para incitar confronto religioso. Os vídeos que gravei. As procissões provocativas. As homilias cheias de ódio disfarçado de doutrina. Cada palavra que plantou divisão. Cada ação que alimentou a guerra. Eu não vim pedir justiça, declarei, olhando direto para Vanderlei. Vim confessar que sou tão culpado quanto eles. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Nem respiração se ouvia. Católicos me olhavam chocados. Evangélicos também. O juiz se inclinou para a frente, os óculos na ponta do nariz. Padre, o senhor está dizendo que provocou a invasão? Assenti. Estou dizendo que criei o ambiente que tornou a invasão inevitável. Estou dizendo que passei anos empurrando essas pessoas até que elas explodissem. Eu preguei guerra. Minha voz estava firme agora. Mais firme do que tinha estado em semanas. Preguei divisão. Preguei ódio. Tudo em nome de Deus. Mas Deus não pediu isso. Eu pedi. Meu orgulho pediu. Minha necessidade de estar certo pediu. E quando a guerra que eu preguei finalmente chegou no meu altar, eu fingi ser surpreendido. Foi quando o pastor Vanderlei, da tribuna dos réus, começou a chorar convulsivamente. Não era choro contido. Era um choro que vinha de algum lugar muito fundo. Seu corpo inteiro tremia. Os outros 2 pastores ao lado dele também começaram. O juiz bateu o martelo. Ordem! Mantenham a compostura. Mas Vanderlei se levantou, as algemas tilintando, e pediu para falar. O advogado dele tentou impedi-lo. Pastor, não é hora de... Vanderlei o afastou com o ombro. Preciso falar. Por favor, excelência, me deixa falar. Havia desespero em sua voz. O juiz hesitou, depois assentiu. Pode falar. Mas seja breve. Vanderlei se virou para mim, as lágrimas descendo pelo rosto sem controle. Padre Clovis, ele disse, com a voz completamente quebrada. Desde aquele domingo, os 3 que tentamos quebrar a estátua não conseguimos mais pregar. Não conseguimos mais dormir direito. Não conseguimos mais viver em paz. Ele engoliu seco, lutando para continuar. Toda madrugada, às 3 horas, acordamos com o mesmo sonho. Os 3. O mesmo sonho exato. A sala estava em silêncio absoluto agora. Todos inclinados para a frente, escutando. Vanderlei continuou. Aquela mulher da estátua está viva no sonho. De pé no meio da igreja. Mas ela não está de gesso. Ela é real. Ela chora. Lágrimas verdadeiras descendo pelo rosto. E ela olha para nós 3 e diz: vocês tentaram me destruir para defender meu filho, mas meu filho nunca ensinou ódio. Ele parou, respirando com dificuldade. Os outros 2 pastores no banco dos réus confirmavam com a cabeça, chorando também. Vanderlei olhou para mim novamente. Depois ela se vira e aponta para você, padre. E diz, e ele fez pior, usou meu nome para alimentar guerra. Então ela junta nossas mãos, as minhas e as suas, e diz, vocês 2 são irmãos que se esqueceram disso. Ontem à noite Vanderlei tremeu ao falar. No mesmo sonho, ela disse, amanhã no tribunal, vocês vão se lembrar. E agora estou aqui, padre, e eu lembro. Eu lembro de tudo. De cada vídeo que gravei atacando você. De cada culto que fiz na calçada só para provocar. De cada palavra de ódio que preguei contra católicos. Ele caiu de joelhos ali mesmo, na frente do tribunal, as algemas batendo no chão. Eu sou tão culpado quanto você. Eu também preguei guerra. Eu também usei Deus como desculpa para meu orgulho. E quando entrei naquela igreja para quebrar aquela estátua, eu não estava defendendo Jesus. Estava tentando provar que eu tinha razão e você estava errado. Os outros 2 pastores se levantaram também, chorando. Um deles, pastor Ademir, disse com voz trêmula, eu tenho o mesmo sonho. Todas as noites. Às 3 da manhã. Ela chora e diz as mesmas palavras. Exatamente as mesmas. O terceiro, pastor Joel, apenas conseguia acenar com a cabeça, soluçando.
O juiz ordenou uma perícia psicológica imediata. Psicólogos foram chamados. Interrogaram os 3 pastores separadamente. Perguntaram detalhes do sonho, horários, imagens, sentimentos. E todos os 3 descreveram exatamente a mesma coisa. Mesmas palavras. Mesma sequência. Mesmos detalhes que nenhum deles poderia saber se não tivessem realmente sonhado a mesma coisa. Os especialistas não conseguiram explicar. Sonhos compartilhados não existem na literatura científica, disse a psicóloga no relatório. Não há mecanismo conhecido pelo qual 3 pessoas possam ter o mesmo sonho repetitivamente com detalhes idênticos, especialmente estando presas em celas separadas. O relatório foi anexado ao processo como fenômeno psicológico inexplicável. Naquele momento, ali no tribunal, olhei para Vanderlei de joelhos no chão e não vi um inimigo. Vi um espelho. Outro homem quebrado pelo próprio ódio. Outro homem que tinha usado Deus como desculpa para alimentar seu ego. Outro homem que tinha pregado guerra achando que estava pregando verdade. Levantei da cadeira de testemunha e caminhei até ele. O juiz bateu o martelo. Padre Clovis, volte ao seu lugar. Não obedeci. Continuei caminhando. Os seguranças se moveram para me deter, mas o juiz levantou a mão, parando-os. Chegue até Vanderlei, ajoelhado ali com as algemas, e caí de joelhos na frente dele. Estendei minhas mãos e segurei as dele, algemas e tudo. Nos abraçamos ali, no meio do tribunal, chorando. Católicos e evangélicos presentes ficaram em choque absoluto. Alguns começaram a chorar também. Outros apenas olhavam, incapazes de processar o que estavam vendo. Os 2 homens que tinham viralizado na internet brigando por fé, agora abraçados, pedindo perdão um ao outro. Me perdoa, Vanderlei, sussurrei em seu ouvido. Me perdoa por cada palavra de ódio. Por cada provocação. Por ter te tratado como inimigo quando você sempre foi irmão. Ele apertou o abraço, o corpo tremendo. Me perdoa você, Clovis. Me perdoa por ter invadido sua igreja. Por ter tentado destruir o que é sagrado para você. Eu estava errado. Completamente errado. Ficamos assim por minutos que pareceram horas. O tribunal inteiro em silêncio, testemunhando algo que ninguém esperava. Quando finalmente nos soltamos, olhei nos olhos dele e vi o que eu tinha visto no espelho naquela madrugada. Um homem quebrado, humilhado, mas finalmente livre. Livre do ódio. Livre da necessidade de estar certo. Livre da guerra. O juiz limpou a garganta, visivelmente emocionado. Vou decretar um recesso. Sua voz estava embargada. Retomamos em 1 hora. Bateu o martelo e saiu rapidamente, mas vi que ele limpava os olhos. A sala explodiu em conversas. Católicos e evangélicos que antes se olhavam com hostilidade agora conversavam. Alguns se abraçavam. Algo tinha mudado naquela sala. Algo impossível de explicar, mas impossível de negar. Após o julgamento, os 3 pastores receberam penas alternativas. Serviços comunitários. Reparação de danos. Cursos sobre patrimônio religioso. O juiz, ao proferir a sentença, disse algo que ninguém esperava. Este tribunal reconhece que o ocorrido foi resultado de um conflito que transcendeu os réus. Houve responsabilidade compartilhada na criação do ambiente hostil que levou à invasão. Olhou para mim ao dizer isso. Não como acusação, mas como reconhecimento. Padre Clovis Medeiros demonstrou coragem moral ao confessar sua parcela de culpa. Isso será considerado na dosimetria da pena. Vanderlei e os outros 2 foram condenados, mas com penas brandas. Trabalho comunitário por 6 meses. Proibição de se aproximar da igreja por 1 ano. Multa simbólica. Mas algo maior havia começado. Algo que nem eu nem Vanderlei planejamos. Algo que simplesmente aconteceu porque precisava acontecer. Depois da sentença, nos encontramos do lado de fora do tribunal. Ele estava com a esposa, uma mulher pequena de olhos bondosos chamada Marta. Eu estava sozinho. Ela me olhou, hesitou, depois estendeu a mão. Obrigada, disse simplesmente. Por quê? Perguntei, confuso. Ela sorriu com tristeza. Por salvar meu marido. Ele estava se destruindo com esse ódio. Não dormia. Não comia direito. Vivia obcecado com essa guerra. Quando aconteceu aquilo na igreja, pensei que tinha perdido ele. Mas você o trouxe de volta. Suas lágrimas começaram a cair. Você trouxe meu marido de volta. Vanderlei se aproximou,
Colocou a mão no meu ombro. Clóvis, ele disse. Era a primeira vez que me chamava pelo nome, sem o título de padre. Preciso cumprir esses 6 meses de serviço comunitário. Você está suspenso das suas funções. E se? Ele hesitou, depois continuou. E se a gente cumprisse juntos? Trabalhando lado a lado? A ideia me pegou de surpresa. Juntos? Ele assentiu. Tem um bairro carente aqui perto. Projeto de construção de casas populares. Distribuição de alimentos. Alfabetização. Precisam de voluntários. Podíamos ir. Você e eu. Mostrar que, sei lá, que é possível. Olhei para ele por um longo momento. Vi sinceridade em seus olhos. Vi a mesma busca desesperada por redenção que eu sentia. Vamos, respondi. E assim começou algo que ninguém imaginava possível. Padre Clóvis Medeiros e pastor Vanderlei Guzmão, inimigos públicos, agora trabalhando juntos. Passamos 6 meses lado a lado, construindo casas em mutirão, distribuindo cestas básicas, ensinando adultos a ler. No começo era estranho. Silêncios desconfortáveis. Não sabíamos do que conversar sem brigar. Mas aos poucos, trabalhando juntos, suando juntos, carregando tijolos e sacos de cimento, algo mudou. Conversávamos sobre fé sem brigas. Ele me explicava sua teologia. Eu explicava a minha. E descobrimos que por baixo das diferenças, havia muito mais em comum do que imaginávamos. Ambos amávamos Jesus. Ambos queríamos servir. Ambos tínhamos nos perdido no caminho, transformando fé em guerra. Numa tarde especialmente quente, sentados na sombra de uma casa que tínhamos acabado de ajudar a construir, Vanderlei disse: "Sabe o que é engraçado? A gente passou anos brigando sobre quem estava certo sobre Deus. Mas aqui, construindo essa casa para Dona Maria e os 5 filhos dela, a gente finalmente está fazendo o que Deus pediu." Olhei para ele e sorri. É engraçado como funciona, né? Ele riu. Foi a primeira vez que vi Vanderlei rir de verdade. Não era o riso sarcástico dos vídeos que ele gravava me atacando. Era um riso leve, de alívio, de quem finalmente largou um peso. Procurei Berenice no 3º mês de trabalho comunitário. Peguei o endereço dela com minha irmã, que ficou surpresa com meu pedido. Dirigi até a casa onde ela morava com o marido, um pastor jovem chamado Daniel. Bati na porta com as mãos tremendo. Não sabia o que dizer. Como pedir perdão por ter expulsado alguém da família? Ela abriu a porta. Me viu. Ficou paralisada. Tio Clóvis. Sua voz era um sussurro incrédulo. Caí de joelhos ali mesmo, na soleira da porta. Berenice, me perdoa. Por favor, me perdoa. Comecei a chorar antes mesmo de conseguir explicar. Me perdoa por ter te expulsado. Por ter te tratado como se você fosse nada. Você é minha sobrinha. Minha afilhada. Eu te amo e te expulsei por orgulho idiota. Ela caiu de joelhos comigo, nos abraçamos ali na porta, os dois chorando. Daniel apareceu atrás dela, preocupado, mas quando viu a cena, apenas ficou ali respeitando aquele momento. Berenice me abraçou forte, como abraçava quando era criança. Tio, eu nunca parei de rezar por você. Nem um dia. Eu não mereço, sussurrei. Ela afastou meu rosto, me olhando nos olhos. Ninguém merece graça, tio. É por isso que se chama graça. Sorriu através das lágrimas. Eu te perdoo. Já tinha te perdoado antes mesmo de você pedir. Aquelas palavras me quebraram e me restauraram ao mesmo tempo. Passamos aquela tarde conversando. Ela me contou sobre sua conversão. Como tinha encontrado Jesus numa igreja evangélica durante um momento difícil da vida. Como tinha conhecido Daniel. Como tinha sido doloroso ser expulsa pela família, especialmente por mim. Mas eu nunca te odiei, tio. Só fiquei triste. Muito triste. Contei para ela sobre tudo. A invasão. A estátua flutuando. A suspensão. Os sonhos de Vanderlei. O julgamento. O trabalho comunitário. Ela escutou tudo com atenção, às vezes balançando a cabeça em espanto. Quando terminei, ela disse: "Tio, sabe o que eu acho? Acho que Deus permitiu tudo isso porque era a única forma de te alcançar." Como assim? Ela pegou minha mão. Você estava tão fechado na sua certeza, tão blindado no seu ódio, que nada mais conseguia te tocar. Nem família, nem superiores, nem fiéis. Você só escutava sua própria voz.
Então Deus teve que gritar. E quando Deus grita, é assim. Com estátuas flutuando e sonhos impossíveis. Pensei nas palavras dela por dias. Ela tinha razão. Eu estava surdo. Cego. Trancado numa fortaleza de orgulho onde nenhuma voz conseguia entrar. Deus não tinha escolha. Ou quebrava a fortaleza ou me deixava morrer dentro dela. Ele escolheu quebrar. Padre Serafim me acolheu de volta 4 meses depois. Me chamou na diocese numa manhã de terça-feira. Entrei na sala dele com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Ele estava sentado atrás da mesa, as mãos juntas, me olhando com aqueles olhos velhos e sábios. Senta, Clóvis. Sentei. O silêncio durou alguns segundos. Depois ele disse: tenho acompanhado seu trabalho no bairro. Com o pastor Vanderlei. Assenti, sem falar. Tenho recebido relatórios. Você tem sido pontual, dedicado, humilde. As famílias falam bem de você. Dizem que você mudou. Eu mudei, respondi baixo. Ou estou tentando mudar. Não sei se é a mesma coisa. Ele sorriu levemente. É a mesma coisa. Transformação é sempre tentativa. Sempre processo. Nunca evento único. Abriu uma gaveta e tirou um documento. Estou te reintegrando às suas funções sacerdotais. Mas não na mesma paróquia. Meu coração afundou. Entendo. Vou ser transferido. Ele balançou a cabeça. Não. Você vai ficar. Mas não como pároco. Como auxiliar. Vai trabalhar sob supervisão do Padre Antônio, que está assumindo Nossa Senhora do Carmo. Ele é jovem, equilibrado, sábio. Você vai aprender com ele. Engoli o orgulho que quis gritar que eu não precisava de supervisor. Que eu tinha 20 anos de sacerdócio. Mas aquele orgulho era velho. Era o Clóvis de antes. O novo Clóvis, ou Clóvis que estava tentando ser novo, apenas disse: obrigado, Padre Serafim. Vou fazer o que for preciso. Ele se levantou, contornou a mesa, colocou as mãos trêmulas sobre minha cabeça. Agora você está pronto para ser padre de verdade, Clóvis. Porque padre não é guerreiro. É pastor. E pastor não ataca as ovelhas que estão em outros rebanhos. Pastor cuida das suas e respeita as outras. Senti as lágrimas começarem de novo. Parecia que eu tinha virado uma torneira quebrada desde aquele domingo. Voltei para a paróquia de Nossa Senhora do Carmo 3 semanas depois. A igreja tinha sido reformada. Altar novo. Vitrais consertados. Tudo limpo, pintado, restaurado. Mas a estátua continuava a mesma. Aquela que tinha flutuado. Padre Antônio tinha decidido mantê-la exatamente como estava, apenas colocando-a num altar especial. Vanderlei me procurou 2 semanas após minha reintegração. Clóvis, tive uma ideia. Louca, talvez. Mas preciso te contar. Estávamos tomando café numa lanchonete perto da igreja. Ele mexia o açúcar no café nervosamente. E se a gente fizesse algo com aquela estátua? Algo que simbolizasse o que aconteceu? Como o quê? Ele respirou fundo. Um altar especial, construído por católicos e evangélicos juntos, para colocar a estátua. E embaixo, uma placa, escrita por nós dois, contando o que aprendemos. A ideia era ousada, talvez impossível. Você acha que sua igreja aceitaria participar? Perguntei. Não sei. Mas vou tentar. Se você tentar com a sua. Olhei para ele e vi a mesma determinação que antes usávamos para a guerra, agora canalizada para a paz. Vamos tentar, concordei. E tentamos. Apresentamos a ideia para nossas comunidades. Houve resistência. Claro que houve. Católicos desconfiados. Evangélicos ofendidos. Mas houve também quem aceitasse. Especialmente os mais jovens. E as famílias que tínhamos ajudado no trabalho comunitário. Lentamente, conseguimos formar um pequeno grupo. 10 católicos. 10 evangélicos. Dispostos a construir algo juntos. Algo que simbolizasse que era possível. Passamos 3 meses construindo aquele altar. Aos sábados. Depois dos cultos e missas. Trabalhávamos lado a lado. Cortando madeira. Lixando. Pintando. Entalhando. Um marceneiro católico e um marceneiro evangélico lideravam um projeto. E enquanto construíam, conversavam, riam, compartilhavam histórias.
Outras pessoas começaram a aparecer. Curiosos. Alguns vinham criticar, mas muitos vinham ajudar. O projeto foi crescendo, virando notícia nos jornais locais. Católicos e evangélicos constroem altar juntos após conflito religioso. As matérias eram positivas, esperançosas. Diferente das anteriores que falavam apenas de guerra. A placa foi escrita numa noite, só eu e Vanderlei, sentados na sacristia da igreja. Tentamos várias versões. Todas pareciam erradas. Muito formais. Muito explicativas. Muito defensivas. Até que Vanderlei disse: e se a gente escrevesse só a verdade? Simples. Direta. Peguei papel e caneta. Fala. Ele pensou por um momento, depois disse: ela não precisa de defensores violentos. Ela precisa de filhos que amem uns aos outros. Escrevi. Olhei para as palavras. Senti que estavam certas. É isso, concordei. Assinamos juntos. Padre Clóvis Medeiros. Pastor Vanderlei Guzmão. A inauguração do altar foi num sábado à tarde. A igreja estava cheia. Católicos e evangélicos juntos. Padre Antônio celebrou uma bênção. Vanderlei fez uma oração. Depois, juntos, colocamos a estátua que tinha flutuado no altar que tínhamos construído. As pessoas aplaudiram. Alguns choraram. Berenice estava na primeira fila, sorrindo. Hoje celebro missas em parceria com igrejas evangélicas. Não missas conjuntas, cada um mantém sua liturgia, sua tradição. Mas eventos de oração, trabalhos sociais, visitas a hospitais. Vanderlei e eu pregamos juntos sobre reconciliação em escolas, em eventos comunitários, em conferências. Contamos nossa história. Você já sentiu que estava tão certo sobre algo que perdeu a capacidade de amar? Aprendi que aquele estrondo do céu não foi Deus tomando partido. Foi Deus dizendo basta para todos nós. Para mim. Para Vanderlei. Para cada pessoa que transforma a fé em arma. Que transforma Jesus em escudo para o próprio orgulho. A estátua não flutuou para provar poder divino. Flutuou para mostrar que quando brigamos em nome de Deus, Ele mesmo intervém para nos lembrar que estamos todos errados. Que Ele não está nos nossos lados opostos. Que Ele está acima, olhando para baixo, vendo filhos que se esqueceram de que são irmãos. Agora, como ex-padre extremista que foi transformado por um milagre impossível, entendi que defender Maria não é atacar quem não acredita nela. É viver o amor silencioso, humilde e perdoador que ela viveu. Mesmo quando tentaram destruí-la. Mesmo quando o filho dela estava sendo crucificado. Ela não pegou em armas. Não declarou guerra. Ficou de pé, chorando, amando, perdoando. Vanderlei se tornou meu melhor amigo. Coisa que nunca imaginei dizer. Tomamos café toda terça de manhã. Conversamos sobre tudo. Teologia, futebol, política, família. Discordamos em muitas coisas. Mas aprendemos que discordar não é brigar. Que diferença não é inimizade. Que é possível olhar para o mesmo Deus através de janelas diferentes e ainda assim estar olhando para o mesmo Deus. Minha família se reuniu novamente. Berenice é presença constante nas reuniões. Daniel também. Eles me ajudam no trabalho paroquial. Batizei o primeiro filho deles mês passado. Um menino chamado Clóvis. Quando ela me disse o nome, chorei no meio da conversa. Ele vai carregar seu nome, tio. Mas a nova versão. A versão que aprendeu a amar. Padre Serafim faleceu ano passado. Estava com 84 anos. Fui eu quem celebrou a missa de corpo presente. Olhei para aquele homem no caixão, finalmente descansando, e agradeci. Ele nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu era insuportável. Mesmo quando o acusei de fraco. Ele enxergou além do ódio e viu o homem quebrado por baixo. E esperou. Paciente. Até que eu estivesse pronto para ser salvo. A igreja de Nossa Senhora do Carmo é hoje um lugar diferente. Há flores sempre frescas no altar especial. Católicos e evangélicos visitam juntos. Tiram fotos com a estátua. Leem a placa. Alguns escrevem cartas contando suas próprias histórias de reconciliação. Criamos uma caixa para isso. Leio todas. Cada uma me lembra que eu não sou o único. Que todos nós, em algum momento, precisamos ser segurados no ar antes de quebrar no chão. Tem uma mulher que vem toda semana à igreja. Seu nome é Dona Joana. Ela é evangélica. Frequenta a Assembleia de Deus há 40 anos.
Mas toda quinta-feira, às 3 da tarde, ela vem até Nossa Senhora do Carmo, acende uma vela no altar especial, e fica ali sentada por 1 hora. Não reza o terço. Não faz o sinal da cruz. Apenas senta e fica em silêncio. Perguntei uma vez por que ela fazia isso. Ela me olhou com aqueles olhos cansados de quem viveu muito e disse: Padre Clovis, eu passei 50 anos da minha vida odiando católicos. Minha mãe me ensinou que vocês eram idólatras. Meu pastor reforçava isso todo domingo. Eu acreditei. Levei meus filhos a acreditar também. Ela olhou para a estátua, suspirando fundo. Mas quando vi aquele vídeo, quando vi ela flutuando no ar, algo dentro de mim quebrou. Não foi a estátua que me impressionou. Foi o ódio no rosto de todos naquela igreja. Dos católicos brigando com os pastores. Dos pastores tentando destruir. E percebi que eu tinha aquele mesmo ódio. E que ele estava me matando por dentro. Venho aqui, ela continuou, porque preciso aprender a amar o que passei a vida inteira odiando. Não vou virar católica. Mas preciso pedir perdão por ter ensinado o ódio aos meus filhos. Por ter transformado Jesus, que é amor, em desculpa para a divisão. Suas lágrimas começaram a cair. Será que ela me ouve, padre? Mesmo eu não sendo católica? Segurei a mão dela. Dona Joana, se uma mãe humana ouve o choro de qualquer criança, não apenas dos filhos dela, quanto mais uma mãe espiritual. Ela apertou minha mão e continuou chorando. Desde então, toda quinta, ela está lá. E eu sempre passo para cumprimentá-la. Às vezes conversamos. Às vezes apenas nos sentamos juntos em silêncio. Histórias como a de Dona Joana se multiplicaram. Um jovem católico que planejava vandalizar uma igreja evangélica em retaliação desistiu após ouvir nossa história. Veio me procurar, confessou o plano, pediu ajuda. Hoje ele trabalha como voluntário em projeto social evangélico. Preciso plantar amor onde plantei ódio, ele me disse. Um pastor de outra cidade me convidou para pregar na igreja dele. Fiquei chocado. Você quer que um padre pregue na sua igreja? Ele riu. Quero que Clovis pregue. O homem que aprendeu a morrer para si mesmo. Meus jovens precisam ouvir que é possível mudar. Fui. Preguei sobre orgulho, queda e redenção. Não citei dogmas católicos. Apenas contei minha história. No final, 20 pessoas vieram me abraçar chorando. Vanderlei faz o mesmo em ambientes católicos. Semana passada pregou num retiro de jovens da minha diocese. Falou sobre como tinha transformado o zelo em ódio. Como tinha usado a Bíblia como espada ao invés de espelho. Os jovens fizeram perguntas honestas. Difíceis. Pastor, como sabemos que não estamos fazendo o mesmo? Ele respondeu, quando você prega e sente raiva, não é Deus falando. É você. Criamos juntos um projeto chamado Pontes. Nem eu nem Vanderlei queríamos um nome religioso específico. Ponte significa exatamente o que fazemos. Construir pontes entre comunidades que vivem separadas por muros de doutrina. Não é sobre converter ninguém. É sobre ensinar pessoas a discordar sem destruir. O projeto funciona assim. Reunimos jovens católicos e evangélicos uma vez por mês. Não para debater teologia. Para trabalhar juntos em algo prático. Um mês construímos uma praça num bairro carente. Outro mês pintamos uma escola. Outro mês organizamos campanha de doação de sangue. Enquanto trabalham lado a lado, conversam. Conhecem uns aos outros. Deixam de ser estereótipos e viram pessoas. Tem dado certo. Mais do que imaginávamos. Já temos núcleos do Pontes em 5 cidades vizinhas. Outras denominações começaram a participar. Presbiterianos, batistas, adventistas, todos trabalhando juntos. Alguns padres conservadores criticam. Alguns pastores também. Dizem que estamos promovendo o sincretismo, que estamos diluindo a verdade. Não estamos. Cada um mantém sua fé, sua doutrina, sua identidade, mas aprende a enxergar Jesus no outro, mesmo quando o outro tem uma teologia diferente, mesmo quando discordam sobre sacramentos, sobre Maria, sobre a autoridade da igreja, porque percebemos que Jesus não nos pediu uniformidade doutrinária, nos pediu amor. E amor não exige concordância. Exige respeito. Minha pregação mudou completamente. Antes eu subia no púlpito como guerreiro. Agora subo como mendigo. Mendigo de misericórdia. Minhas homilias não atacam mais ninguém. Falam sobre fraqueza. Sobre queda.
Sobre como Deus alcança pessoas que não merecem. Porque eu sou uma delas. Os fiéis reagiram de formas diferentes. Alguns mais velhos pararam de frequentar. Dizem que eu perdi a fibra. Que me tornei frouxo. Que o padre Clóvis de antigamente era melhor. Não discuto. Apenas aceito. Entendo de onde vem essa saudade de guerra. Eu tive essa saudade também no começo. É mais fácil brigar do que amar. Batalha dá propósito imediato. Amor exige paciência. Mas muitos outros chegaram. Especialmente jovens. Famílias. Pessoas machucadas pela religião que finalmente encontraram um lugar onde fé não significa condenação. Uma moça me procurou há 3 meses. Tinha 20 e poucos anos, olhos tristes, mãos trêmulas. Padre, posso falar com o senhor? Sentamos no jardim da igreja. Ela demorou para começar. Depois disse: cresci em igreja evangélica. Minha família é muito religiosa. Mas eu sou lésbica. Quando contei para meus pais, eles me expulsaram de casa. Disseram que eu era abominação. Que Deus me rejeitava. Que eu ia para o inferno. Suas lágrimas começaram. Fiquei anos sem pisar em igreja nenhuma. Católica, evangélica, qualquer uma. Porque igreja era o lugar onde fui rejeitada. Mas aí vi a história do senhor e do pastor Vanderlei, ela continuou. Vi que o senhor tinha aprendido que estava errado. Que tinha pedido perdão. E pensei, se até um padre pode mudar, talvez exista esperança. Olhou para mim com olhos suplicantes. Existe esperança para mim, padre? Deus me ama mesmo eu sendo assim? Segurei as mãos dela. Filha, eu passei anos usando Deus como desculpa para ódio. Expulsei minha sobrinha da família por preconceito religioso. Preguei divisão em nome da verdade. E mesmo assim, Deus não desistiu de mim. Segurou minha queda. Me ensinou a recomeçar. Se Ele fez isso por mim, o que te faz pensar que Ele não faria por você? Ela chorou nos meus ombros por quase 1 hora. Quando se acalmou, perguntou: posso frequentar a igreja, mesmo sendo quem eu sou? Respondi: esta igreja é casa de Deus. E na casa dele, todos que buscam amor são bem-vindos. Ela voltou. Todo domingo está lá. Semana passada trouxe a namorada. Algumas pessoas olharam torto. Outras as abraçaram. Estamos aprendendo. Vanderlei enfrenta desafios parecidos na igreja dele. Membros antigos que não aceitam a mudança. Que querem o pastor guerreiro de volta. Ele me conta isso nas nossas terças de café. Às vezes é cansativo. Clóvis. Parece que por cada pessoa que entende, aparecem 3 que não entendem. Concordo. Mas a gente continua, né? A gente continua, ele confirma, sorrindo cansado. Porque se Deus não desistiu da gente naquela igreja, a gente não vai desistir dessas pessoas. E assim vamos. Dia após dia. Domingo após domingo. Aprendendo que transformação não é evento único. É escolha diária. Escolha de amar quando seria mais fácil julgar. De perdoar quando seria mais satisfatório guardar rancor. Recebi carta do Vaticano ano passado. Fiquei apavorado quando vi o envelope com o selo papal. Pensei que seria alguma condenação. Que Roma tinha ouvido sobre meu trabalho ecumênico e vinha me disciplinar. Abri tremendo. Mas não era condenação. Era reconhecimento. Uma carta assinada pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, agradecendo pelo trabalho de reconciliação. Chorei lendo aquela carta. Não de orgulho, de alívio. Porque significava que não estava sozinho. Que havia pessoas em Roma, no coração da igreja, que entendiam que unidade não é uniformidade. Que era possível manter doutrina e ainda assim estender a mão. Vanderlei riu quando contei. Você ficou famoso, padre. Revirei os olhos. Prefiro ser desconhecido e útil do que famoso. Eu e Vanderlei começamos a viajar. Não muito. Apenas quando podíamos nos ausentar sem prejudicar o trabalho local. Mas fomos. Cada lugar era diferente. Algumas comunidades abraçavam a ideia com entusiasmo. Outras reagiam com desconfiança. Lembro de uma cidade no interior onde um padre me questionou publicamente. Você não acha que está traindo a igreja ao trabalhar com hereges? A sala ficou em silêncio constrangido. Vanderlei, sentado ao meu lado, ficou tenso. Respirei fundo antes de responder. Padre, eu traí a igreja quando transformei o evangelho em manifesto de guerra.
Quando expulsei minha sobrinha por ela amar Jesus de forma diferente. Quando preguei ódio disfarçado de zelo. Agora estou apenas tentando consertar o estrago que fiz. Se isso é traição, que Deus me julgue. Mas não consigo mais viver do jeito que vivia. O padre não respondeu. Mas no final do evento, 3 jovens seminaristas daquela diocese vieram me procurar. Obrigado, um deles disse baixinho. A gente precisava ouvir que é possível ser fiel à doutrina e ainda assim amar pessoas que pensam diferente. Eles me abraçaram. Aquilo valeu toda a viagem. A estátua de Nossa Senhora que flutuou se tornou lugar de peregrinação. Não oficial. A igreja não declarou milagre. Ainda está em investigação. Mas as pessoas vêm. De todo o país. Algumas apenas curiosas. Outras buscando algo. Cura. Paz. Resposta. Eu fico ali algumas horas por semana, disponível para conversar com quem quiser. Um homem veio há 2 meses. Devia ter uns 60 anos. Mãos calejadas de trabalhador rural. Ficou parado na frente da estátua por quase meia hora, apenas olhando. Me aproximei. Quer conversar? Ele se virou, os olhos vermelhos. Padre, eu vim pedir um milagre. Minha filha está com câncer. Terminal. Os médicos deram 3 meses. Meu coração apertou. Sinto muito. Ele continuou. Eu não sou religioso. Não frequento igreja. Mas quando soube da história dessa estátua que flutuou, pensei, se Deus fez isso, talvez faça mais. Talvez cure minha menina. Olhou para mim com desespero. O senhor acha que ela pode ajudar? Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse, não sei se haverá cura física. Não posso prometer isso. Mas sei que Deus alcança pessoas em desespero. Sei porque Ele me alcançou quando eu estava no fundo do poço. Vamos rezar juntos? Ele assentiu, lágrimas descendo. Rezamos ali, na frente da estátua. Rezei pela filha dele, pela família, pela paz em meio à dor. Ele voltou 1 mês depois. A filha ainda estava viva, mas piorando. Padre, a cura não veio, mas uma coisa mudou. Ele parecia diferente, mais leve apesar da tragédia. Eu e minha filha nos reconciliamos. A gente estava brigado há 5 anos. Orgulho bobo. Mas depois que rezamos aqui, fui até ela no hospital e pedi perdão. A gente chorou junto. Agora passo todos os dias com ela. E ela está em paz. Ela vai morrer em paz, ele disse, a voz embargada mas firme. E eu vou poder viver sabendo que fiz as pazes com ela. Isso é milagre. Padre, porque para mim parece. Abracei aquele homem. É milagre sim. Talvez o mais importante. Ele ficou mais uns minutos na frente da estátua, depois saiu. Nunca mais o vi. Mas penso nele toda vez que alguém vem pedindo milagre. Aprendi que milagre não é sempre cura espetacular. Às vezes é reconciliação, perdão, paz em meio à tempestade, coragem para pedir desculpas. Humildade para recomeçar. A estátua flutuou. Sim, isso foi extraordinário. Mas o verdadeiro milagre foi o que aconteceu depois. Corações endurecidos amolecendo. Inimigos virando irmãos. Guerra virando abraço. Vanderlei está ao meu lado enquanto escrevo estas palavras. Estamos no jardim da paróquia, ele com seu café, eu com meu chá. Daqui a pouco vamos ao hospital visitar pacientes. Católicos e evangélicos juntos nas enfermarias. Rezando com quem quer oração. Conversando com quem quer companhia. Apenas estando presentes. Você acha que valeu a pena? Ele me pergunta de repente. O quê? Tudo. A queda. A humilhação. Perder tudo para reconstruir diferente. Penso por um momento. Olho para a igreja onde quase me destruí. Onde quase destruí outros. Onde Deus me segurou no ar antes que eu quebrasse. Valeu. Porque o Clóvis de antes estava morto por dentro. Só não sabia. Ele concorda, bebericando café. Eu também estava morto. Vivo agora. Ficamos em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já passaram pelo fogo juntas e sobreviveram. Obrigado, Clóvis, ele diz de repente. Olho para ele surpreso. Por quê? Por ter tido coragem de mudar. Porque quando você mudou, me deu permissão para mudar também. Não sei o que dizer. Apenas coloco a mão no ombro dele. Gesto simples.
mas que carrega anos de guerra terminada, pontes construídas, ódio transformado em amizade. Daqui a pouco Berenice vai chegar com Daniel e as crianças. Vamos almoçar juntos como fazemos todo sábado. Família reunida. Amor mais forte que diferença. Olho para o céu azul da tarde. Penso na estátua que flutuou. Na voz que disse: vocês brigam por mim, mas nenhum de vocês me conhece. Agora entendo o que aquela voz quis dizer. Não conhecíamos porque não amávamos. E não se pode conhecer Deus sem amar. Porque Deus é amor. Não teoria sobre amor. Não debate sobre amor. Amor em ação. Amor que abraça. Que perdoa. Que constrói pontes onde antes havia muros. Se você estiver lendo isso e se vir em mim, no padre extremista, no homem cheio de certezas, no guerreiro que acha que está defendendo Deus quando está apenas alimentando o próprio ego, saiba que há esperança. Há sempre esperança. Porque se Deus segurou uma estátua de 150 quilos no ar para me ensinar uma lição, imagine o que Ele pode fazer por você. Não estou dizendo que será fácil. Não foi para mim. Perdi amigos, reputação, conforto da certeza. Mas ganhei paz. Ganhei Berenice de volta. Ganhei Vanderlei como irmão. Ganhei uma fé que não precisa de inimigos para existir. E isso vale infinitamente mais do que tudo que perdi. Então termino este relato como comecei. Meu nome é Padre Clóvis Medeiros. 3 pastores evangélicos tentaram quebrar uma estátua de Nossa Senhora durante minha missa. E quando ela flutuou no ar, desafiando toda a lógica, não foi para me dar razão. Foi para me mostrar que eu estava profundamente errado. E que o amor de Deus é maior que nosso ódio. Sempre foi. Sempre será. Talvez no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço que nos diz que estamos perdoados. Que podemos recomeçar. Que não importa quão longe fomos, sempre há caminho de volta. Esse abraço existe. Eu encontrei. E se eu encontrei, qualquer um pode encontrar. Basta ter coragem de cair de joelhos e admitir: eu estava errado. Me ensina o caminho de volta.